regra do Campeonato Carioca é você ver partidas ruins e você pensar que você está desperdiçando 90 minutos do seu dia. Assim foi no sábado no Fla-Flu, assim foi no domingo Madureira e Botafogo e assim foi pior ainda em Vasco e Sampaio Corrêa. E, obviamente, Sampaio Corrêa não tem nada com isso, teve um ótimo resultado, conseguiu empatar com o Vasco dentro da sua casa, chegou a 13 pontos, vai chegar nas rodadas finais tendo condições, inclusive, de se classificar para as semifinais, e a situação do Vasco ela fica cada vez mais preocupante. Obviamente, não é por conta do Campeonato Carioca em si, e nem pelo desempenho, início de temporada, trabalho de apenas um mês do Carille, que foi muito mal coletivamente ontem, não só coletivamente, mas também individualmente. Se o Vasco fez boas partidas contra Madureira e Portuguesa, ele fez partidas horríveis contra a Volta Redonda, Fluminense e dessa vez contra o Sampaio Corrêa, eu começo a me preocupar com a classificação para a Copa do Brasil em 2026, porque nada garante que o Vasco vai conseguir essa classificação pelo Campeonato Brasileiro, que é uma possibilidade, mas seria mais fácil pelo Campeonato Carioca. E a gente está começando a ver que o Vasco vai ter Flamengo e Botafogo. Nada garante, principalmente com o futebol pobre que o Vasco vem jogando, que o Vasco vai conseguir pelo menos pontuar contra essas duas equipes. Simplesmente o atual campeão da Libertadores e também o Flamengo, que dispensa comentários em relação à qualidade do seu elenco. Então assim, cara... Você achou o estádio ruim? Primeira vez gramado horroroso. Primeira vez que um time... Como é o nome do estádio? Lorival. Lorivalzão, eles chamam. É a primeira vez que, quando o Sampaio Corrêa sobe, em 2023, eles precisam reformar, né? Sim. E é a primeira vez que um clube de maior investimento aí do Rio joga no Ter um Lorivalzão. estádio fora do Rio não é um problema, Fernanda. Pelo contrário, eu acho que essa é uma característica interessante pro futebol carioca. Por quê? Porque aí você começa a nivelar. O time pequeno joga em casa e tudo mais. O problema é o gramado, cara. Era um pasto. Era mais um pasto do Campeonato Carioca, mas isso também não anula o fato do futebol do Vasco ter sido horroroso. Não é só também a falta de pontas, que é um grande problema da diretoria. A gente está no dia 11 de fevereiro e eles não conseguem ter a mínima competência de entregar pontas para o time do Carille. O Vasco, na grande verdade, não deveria ter dificuldade para ganhar do Sampaio Corrêa fora de casa. Esse é o normal. O Campeonato Carioca, o time grande tem que dominar o time pequeno. Então, assim, cara, foi o que a gente conversou aqui. Cansativo, lento, desgastante. O Campeonato Carioca, cada vez mais, ele vai ficando pior. O Vasco vai corroborando para isso também, porque é um time que apresentou um futebol pobre, vergonhoso ontem e é cansativo, cara. É muito cansativo. Terça-feira tem jogo contra o União Rondonópolis pela Copa do Brasil e aí sim que me preocupa. Não é o Campeonato Carioca, não é nem o clássico contra o Flamengo que eu tô preocupado. Tô preocupado com a Copa do Brasil. Primeira fase, o Vasco vai ter que viajar lá pro Mato Grosso e com esse futebol aí, nada me garante que o Vasco vai passar de fase.